meu projeto, né? Espera aqui o carregamento dos arquivos, do grade script. Um tempinho aí. Beleza. Então é o seguinte, só para aquecer aqui, eu vou pedir logo para executar o emulador, só para que a gente ganhe tempo aqui na aula. Vou pedir para executar. Deixa só ele carregar aqui. Está fazendo a instalação. Beleza. O nosso projetozinho cru de SQLite, ele foi carregado. Vocês podem ver aqui, ó, em Res, Layout, que é especificamente esse layout aqui, ó, que está aparecendo. Praticamente não tem nada, né? Pra falar a verdade, não tem nada aí. Não tem nada. Então, assim, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar, na verdade, nós iremos adicionar um botão, esse botão chamado cliente, ele vai chamar uma outra activity, ou seja, uma outra tela. Vou mostrar para vocês como é feito, né, esse link entre telas. E nessa outra tela nós teremos um cadastro simples, né, de 2 campos, né, nome e endereço, nome e e-mail, que ele será adicionado, né, dentro de uma tabela, né, dentro de um banco de dados, que é o SQLite, né? O SQLite é um banco de dados normal. A diferença é que ele roda dentro do nosso dispositivo móvel, né? Caso você queira fazer algum aplicativo que precise guardar dados, e esses dados não precisam ser adicionados nas nuvens ou outro lugar, o SQLite é uma boa opção, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui criar aqui um button, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos adicionar aqui um button aqui para o nosso, ó, clique e arrasta. Vou adicionar aqui o ID dele de BTN, vou chamar de BTN clientes. Aí, gente, tem aquela questão do posicionamento, tá? Do botão na tela. Vocês podem aí revisar aí. Não tem segredo não. Então deixa eu mudar logo aqui o texto. Esse componente tem que é bottom, eu vou botar o nome de clientes. Aí tem toda aquela questão, né, do layout, que vocês podem estar fazendo alteração aí, da forma que vocês acharem mais apropriado. Aqui a tela principal. Aqui só para dar um mero destaquezinho aqui para a nossa interface gráfica. Beleza? Deixa eu ver se assim muda aqui deixa eu só mudar aqui para começar. Deixa eu ver aqui. É text color, exatamente. Text color. Vou colocar um vermelhão aqui.
Aqui, outro que não ficou. Tá. Vermelho. Deixa eu ver se muda aqui o size, o tamanho do texto. Muito grande. 24 SP. Beleza. O botão, gente, é o mesmo procedimento, tá? Vocês podem aí colocar as coisas aí que vocês acharem mais interessante. Deixa eu executar aqui para ver como é que tá ficando. Tá aí. Tem o botão clientes, né? E um informativo que aqui seria o suporte com a tela principal do nosso aplicativo. Então vamos lá. Então, se a intenção é chamar uma outra tela, então eu devo criar aqui, gente, ó, aqui em layout, um novo arquivo, por exemplo, do tipo XML. Ó, layout XML file. Aqui eu posso colocar o nome de pode chamar aqui de Activity cadastro. Activity cadastro, né? No finish, Activity cadastro. Beleza, é carregado. Então, o que é que nós teremos aqui no nosso Activity cadastro? Galera, basicamente, dois campos de textos, na verdade, dois campos de textos, para poder pegar o nome do nosso suporte cliente. Eu modificava aqui o ID desse componente, né? O nome, deixa eu logo aqui na posição, deixa eu colocar logo aqui. E o outro que será o e-mail. Eu vou chamar de Ed, o name dele aqui, o ID dele. Vou fazer o seguinte, vou apagar o texto que vem por padrão nele e o texto que vem por padrão esse aqui também. Aí eu vou fazer só o seguinte, eu vou acessar aqui o atributo hint, vou colocar nome, e-mail, beleza. Você pode, na verdade, até deixar isso aqui mais bem formatado. Deixa eu ver aqui as propriedades de posicionamento. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Deixa eu ver. Imagem. Na verdade, você pode mexer aqui na imagem, né? Imagem. Imagem top. Deixa eu botar 150 dp. Vou poder dar uma baixada. Então, deixa eu subir aqui. Deixa eu botar só 100. E nesse aqui, a imagem top dele, eu boto 150 dp. A distância, 170 dp. Beleza. Agora deixa eu aumentar. Deixa
Deixa eu ver o que está faltando aqui. Que eles fiquem alinhados. Opa! Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui, galera, a margem. Deixa eu ver a margem left. Opa, aqui do DP. Agora me fugiu aqui qual é a propriedade que faz com que eu movimente esse elemento. Fugir agora aqui a propriedade, viu, galera? Vou fazer o seguinte. Vamos deixar eles alinhados. Vamos colocar o nosso. Vamos continuar aqui, tá? Próximo eu conserto aí esse. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou fazer um relativo layout para ver se a gente entende aqui a situação. Agora vai tomar um outro. Deixa eu ver aqui. 40. Olha uma subida, né? Vamos botar aqui, 50, botar 100. Opa, dá uma descansada boa. E do bottom aqui, vou fazer a mesma coisa, a margem de top. Vamos traduzir aqui. DP. Vou botar mais um pouquinho. Beleza. Deixa eu fazer aqui mais umas alterações. Opa. Opa, deixa eu botar aqui. Aqui vai ser o BTN. Cadastro ou cadastrar. Esse botão aqui que vai fazer com que a gente insira esses dados no nosso banco de dados. Vou mudar aqui o nome dele, o texto. Claro aí para vocês. Tirar o nome botão e colocar o nome cadastro. Vou cadastrar. Mas mais uma vez vocês podem estar modificando aí o texto. Vocês podem ficar à vontade para brincar com as cores aí. Se eu colocar em negrito, eu acho que negrito. O tamanho aqui, ver se eu acho o tamanho. Deixa eu ver se eu acho que o tamanho. Tá aqui. Esses aqui também, deixa eu ver. Deixa eu registrar aqui, normal. E basicamente o alinhamento. Deixa o alinhamento aqui no centro.
e por aí vai, tá? Aqui tem muitos componentes, muitas propriedades que vocês podem estar alterando. Beleza, então assim, a intenção é que quando vocês clicarem nesse botão cliente, essa activity cadastro, ou seja, essa tela seja acionada. Como é que eu faço isso? Primeiro vamos aqui por partes, né? Vamos aqui para nossa tela, na verdade, a nossa classe main activity, ou seja, nossa classe principal. Vamos fazer aqui algumas modificações. Por exemplo, dentro do nosso método aqui, o onCreate, onde eu invoco, né, o meu arquivo XML chamado activity_main, preciso basicamente fazer isso. Preciso criar uma variável, né, do tipo button, né, e acessar aquele meu botão, que eu acabei de criar, né, pelo ID, sempre pelo ID. Feed by ID, btn clientes. Beleza. Depois que eu pego o btn cliente, eu vou acessar lá meu evento setOnClickListener. Aqui eu vou criar uma instância do objeto da minha interface gráfica. E dentro dele eu vou ter meu evento onClick. Então, assim, dentro desse meu evento aqui, eu preciso invocar o método startActivity. Então, assim, ó, dentro desse método startActivity, eu vou criar uma nova intent. O que é intent, na verdade? Na verdade, uma intent é uma classe que te possibilita interagir com o sistema operacional, né? Ou seja, intent significa intenção, né? Você tem a intenção de fazer uma interação com alguma coisa relacionada ao teu aplicativo, ao teu sistema operacional. No caso aqui, a minha intenção é chamar uma classe, que nessa classe eu terei a minha interface gráfica, né? O meu XML lá declarado. Então, assim, a minha intenção é chamar uma classe, que eu, na verdade, ainda nem criei. Então, assim, eu preciso vir aqui em Java, esse pacote que nós estamos utilizando, eu preciso criar uma classe chamada Java. Eu preciso criar uma classe, você pode chamar da forma que você achar mais interessante. Eu vou chamar de cadastro activity, desde esse pacote mesmo aqui, e aperto OK. Então, assim, dentro dessa classe cadastro activity, que era esse código que eu ia implementar aqui, ó, o cadastro activity.class, é basicamente isso. Ó. Eu estou instanciando, na verdade, estou instanciando uma intenção, onde eu chamo a classe cadastro activity. Nessa cadastro activity é que eu terei o código que irá chamar essa minha activity cadastro.xml. É basicamente isso. Então aqui, gente, ó, vou até comentar aqui. Método que chama a tela de cadastro de clientes. Simples assim. Beleza. Então aqui na minha tela, na minha classe cadastro activity, eu preciso implementar alguns códigos. Que códigos? Primeiro eu preciso fazer uma extensão, né, da minha classe app compact activity. Preciso fazer essa herança, né? Depois eu preciso chamar o evento onCreate, que é esse rapaz aqui, ó. onCreate. Só que no lugar desse
Aqui vou tirar. Deixa aí. Então, assim, abaixo dessa linha do número 11, eu vou fazer o seguinte. Eu vou invocar a minha views lá no meu layout, né? Que é lá a minha página, onde eu vou fazer aqui o cadastro de fato do cliente, né? Então, eu vou acessar o diretório desse arquivo. Basicamente isso. Cliente, cadastro, CGNL. Na verdade, isso aqui é o suficiente para chamar nossa tela, tá? É o suficiente para chamar nossa tela, na verdade. Então, vamos logo fazer logo uma espécie. Não, deixa eu ver aqui. Ah, estava esquecendo. No meu arquivo Android Manifest, eu preciso declarar essa classe, né? Ou melhor dizendo, né? Essa activity. Então, o que eu preciso fazer? Activity, eu vou fechar logo essa tag, que não é para correr o risco de esquecer e ela me dá problemas. Fecho logo essa activity. Eu vou fazer o seguinte, ó. Android.name vai receber o nome da minha classe cadastro activity. Simples assim. Bom, deixa eu compilar aqui, deixa eu executar. Vamos torcer para que tudo dê certo. Beleza. Ele abriu. Agora vamos ver, né? Quando eu clicar em cliente, nesse botão, é para chamar a outra página que eu acabei de criar, que é Activity Cadastro, né? Vou lá. Opa, beleza, chamou. Eu tenho dois campos de edição de texto, né? E tem um botão que eu chamei de cadastro. O botão não está fazendo nada, né? Obviamente eu não criei ainda o back-end dele, né? Então vamos lá. Criar o back-end desse botão cadastrar. Mas é o seguinte, ó, vamos aqui só implementar mais um código aqui na nossa classe principal, minha activity. É o seguinte, como nós estamos com a intenção de criar um banco de dados do SQLite, então nós iremos precisar fazer alguns comandos aqui. Ó. Primeiro, galera, a gente precisa criar uma variável global do tipo SQLite Database, que eu vou chamar de DB. Atribuir aqui o valor null para ela. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é declarar essa variável global aqui. Ó. Vocês colocam lá em cima. Beleza. Aqui embaixo, nós iremos criar o banco de dados. Aqui a gente vai criar. Vai dar minha variável DB. Vou dizer, ó, open or create database. Ou seja, esse comando aqui, galera, basicamente nós iremos criar um banco de dados chamado cruz.db. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. SQLite database ponto create se necessário. Ou seja, será criado um banco, essa instrução aqui, SQL.create if necessário, então é para criar um banco de dados SQL se necessário, ou seja, caso seja necessário. É simplesmente isso, tá? Agora que eu criei a minha base de dados, eu vou criar a minha tabela, né? Ou no table, né? Cria a tabela, né? O table.
Então, assim, galera, é muito simples, é muito parecido com o que a gente já viu até então, tá? Observe aí como é o desenrolar aqui do script. O comando para criar tabela. Se não existe tabela clientes, caso não exista é para criar, tá? Então, para criar quais campos? Campo o ID, tipo integer, vai ser a nossa primary key, e ela vai ser auto-incremente. Auto-incremente. Não está faltando nada aqui. String, cliente, create, table, se não existir, né? Vou tomar essa aqui. Vamos aqui. Existe. Free, né? O ID. Tipo integer, primary key, obviamente. Essa linha aqui. Terminar de colocar os meus campos aqui. Vou criar um campo chamado nome, do tipo baixar, né? Até 50 caracteres. Por último, o meu campo chamado e-mail, né? Baixar de até 50 caracteres. Basicamente isso. Vou dar uma conferida. Create table, né? Se não existir cliente. Aí o ID integer, primary key, auto, incremente, o EC não tem. Aí eu dei uma quebra de linha, vim para aqui, vem para baixo, né? Coloquei os demais campos, nome, vai achar, né? Para 50 caracteres, e-mail, vai achar até 50 caracteres. Beleza. Aparentemente, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou mandar esse código ser executado, né? O exec SQL. Que é SQL? Esse SQL que eu acabei de criar aqui, esse create aqui, que está armazenado na variável clientes, do tipo string. Basicamente isso. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Eu apenas estou criando a nossa base de dados, a nossa tabela e mandando executar. Basicamente isso. Vamos ver se não vai dar nenhum problema. Aparentemente, deixa eu ver se eu executou.
Fechar aqui esse simulador. Beleza. Então vamos trabalhar agora nessa tela de cadastro de clientes. Então vamos fazer o seguinte, então vamos para essa tela de cadastro de clientes, que é especificamente essa daqui, ó. O que é que eu tenho que trabalhar nela? Na verdade, nós iremos implementar aqui um pequeno trecho de código, né? Nada muito complexo, extremamente simples e pequeno. Ou seja, eu preciso agora acessar esse botão que eu criei, né? Que vai fazer o cadastro de fato do cliente. Então eu vou acessar esse Field by ID, né? Acessar o ID desse componente, né? Se não me engano é BTN, é BTN cadastrar. Beleza. Eu vou aqui para a variável BTN cadastro, né? Fazer aquele mesmo percurso, set on click listing. Fazer aquele mesmo percurso. E assim, dentro do evento on click desse botão, eu vou precisar primeiro acessar os edit text, né? Os edit texts do nome e do e-mail que eu acabei de me criar. Esse é de nome aqui, gente, é esse rapaz bem aqui, ó. Esse componente aqui, ó. É de nome. É de nome. E o add e-mail. Então eu vou apenas acessar o ID desses dois componentes para eu poder pegar o que o usuário digitou. Dá uma agilizada aqui. Vou pegar o e-mail. O e-mail, né? Beleza. Certo. Aqui eu vou só fazer um código. Na verdade, só para desencargo de consciência, né? Para saber, só para certificar que caso o meu banco não tenha sido criado, meu banco clube não tenha sido criado, eu irei criar nesse momento. Isso. Só para desencargo de consciência. Então, assim, eu vou acessar agora uma classe chamada contexto e valores, ou seja, é uma classe que vai fazer com que eu pegue aquele valor que eu peguei na minha views, aqui no meu aplicativo, e adicione naquele campo, naquele atributo certo da tabela, né? Ou seja, no atributo nome e no atributo e-mail. Então, a sintaxe aqui dela é muito simples, né? Instancie um objeto do tipo texto, valores,
acesso a essa variável? O método put, né? Ó, eu vou pegar key e vou pegar o valor. Ó. Basicamente isso. O que seria key? Ou a chave? Seria o nome do campo da minha tabela que eu pretendo povoar. No caso aqui, só tem o nome e e-mail para povoar, porque o ID ele é auto-increment. É basicamente isso que eu vou fazer. Eu vou dizer que no campo nome, eu vou adicionar ó, o valor dessa variável aqui. Ó. Vou dar um get text string, né, porque ela é uma string. Eu faço a mesma coisa no campo e-mail. A mesma coisa. A única diferença aqui é que será o ed e-mail, né? O getText.toString continua a mesma situação. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui um condicional na minha base de dados. Na verdade, é o meu insert, né? É o meu insert. Insert na minha tabela clientes. Basicamente, no campo ID é auto-incremento. E eu vou pegar os valores, né, que foram adicionados ao meu objeto do tipo potente valores. Ou seja, essa variável CTV, ela tem o nome e o e-mail que foi adicionado, né? Ela guarda esses valores. Então, eu vou estar fazendo especificamente essa condicional para poder saber se foi inserido de fato no meu banco. Se foi inserido de fato no meu banco, eu só colocar aqui uma confirmação, um sinal, como se fosse um alertazinho, um alerta de confirmação dizendo que o dado foi, ou seja, o cadastro foi realizado com sucesso. Né? Então, cadastrado com sucesso. Basicamente isso. Né? Essa classezinha aqui, Torch, ela é bem interessante para servir como um alerta. Né? E quando esse alerta for aparecer, significa que o meu cliente foi adicionado, meu registro foi adicionado, e eu finalizo a minha tela de cadastro de clientes. Basicamente isto, né? Faço aqui a indentação. Vamos lá, né? Vamos lá, ver se deu certo. Para aparecer a mensagem de confirmação que de é para aparecer uma tela, uma mensagem, um alertazinho aqui embaixo, dizendo que o cadastro foi usado com sucesso, quando eu apertar aqui em cadastro. Né? Opa, cadastrado com sucesso, eu finalizei aquela página e automaticamente ela veio para a Activity principal. Então, assim, nosso código está funcionando de maneira perfeita, né? Nós já ainda não iremos visualizar esse dado cadastrado hoje, mas nós iremos implementar essa parte da visualização desses dados. Então, resumindo aqui, nós criamos uma activity chamada main, onde é a nossa página principal, né, a nossa tela principal. Colocamos aí um botão, né, um botão, e um text view, né, onde diz a tela principal. Depois criamos uma outra activity, onde temos aí um campo de texto
para digitar o nome e digitar o e-mail, né? E um botão para cadastro. Sendo que, quando eu clicar nesse botão cliente, essa tela de cadastro ela é chamada automaticamente. Então, assim, toda vez que eu crio uma tela, preciso declarar aqui, né? Activity, que está chamando aquela tela, na verdade, a classe, né, que está chamando aquela activity. Que no caso aqui, ó, na classe cadastro activity, que é essa classe aqui, eu estou invocando o meu XML, o meu activity cadastro, que é essa tela aqui, que é essa página aqui XML. O resto aqui é o simples código, né? O simples código de adicionar, né? Método de adicionar. Salvar no SQLite. Basicamente isso, galera. Eu vou estar implementando a parte de visualização nas próximas aulas, para a gente ir completando aos poucos esse pequeno exemplo, tá? Então, basicamente, a gente encerra por aqui essa parte aqui.